E aí, meus queridos, beleza? Não se esqueçam, tem o GitHub deste projeto aqui, tá? Pode acessar normal, só preciso corrigir aqui, mas pelo menos aqui também ficam os arquivos dos vídeos, caso vocês precisem, está aqui, tá? Inclusive aqui mostra quais são as datas de quando vão sair os próximos vídeos e quais são os temas. Ok? Os arquivos estão aqui, está tudo bonitinho para vocês poderem trabalhar e já irem estudando. Beleza? Então, voltando. Isso daqui é algo muito importante, tá? Principalmente na hora que vocês começarem a trabalhar com a manipulação dos seus data frames, que é vocês trabalharem com o lock e o iLock, tá? Então, já rodando tá rodando um motoqueiro aqui na rua, minha cachorra tá latindo. Então, já tem aqui importando o pandas e já tem aqui a leitura já do meu arquivo Excel, tá? Tanto que se eu vier aqui dar um dfhead, ele já vai mostrar os dados, beleza? Caso vocês estejam vendo aqui quando você seleciona o data frame, eu tenho ali os números 0, 1, 2, 3, 4, 5. É muito importante que vocês tenham em mente, eu estou dando um adianto inclusive nos próximos vídeos, que vocês tenham em mente, toda vez que vocês estiverem manipulando o data frame, então às vezes pode ser que vocês queiram pegar esse dado, criar um outro data frame e afins, tenham em mente que sempre trabalhem com o índice que o data frame dá. Ok? Na hora que você criou o data frame, pense sempre nesses números aqui, beleza? Porque pode chegar uma hora que você vai manipular o dado e o pandas ele não deixa. Isso eu vou mostrar na hora que a gente estiver falando realmente sobre manipulação dos dados, tá? Mas tenham isso em mente. Quando a gente está voltando agora para o lock e para o iLock, quando a gente está tratando do lock, então dá para você selecionar as linhas e você consegue usar os nomes das colunas para poder selecionar alguns dados. Então vamos, por exemplo, pegar aqui o próprio df, ok? Ponto lock. E no lock você trabalha como se ele fosse um vetor, tá? Você trabalha como se ele fosse um vetor mesmo, porque inclusive ele é multidimensional, dá para você pegar as linhas e as colunas. Então no primeiro parâmetro eu posso selecionar uma linha. Por exemplo, se eu pegar a linha 0, qual o resultado que vai voltar? Ele volta um só, ele volta o objeto. Quando eu estou tratando do data frame, se eu volto um, ele volta só o objeto em si, né? Inclusive com o nome das linhas aqui na frente, o nome das colunas aqui na frente e o dado. Ok? Agora eu posso selecionar, por exemplo, um intervalo do 0 ao 3, por exemplo. Então ele volta o 0, o 1, o 2 e o 3. Eu posso selecionar do 0 ao 6, do 4 ao 6. Veja que no primeiro parâmetro que eu estou colocando as linhas ao qual eu posso selecionar, tá? Então aqui eu seleciono as linhas. E eu posso selecionar tanto isso quanto num intervalo. Eu preciso ser um intervalo contínuo? Não, eu posso colocar um intervalo aqui de n linhas. Eu vou selecionar, por exemplo, a linha 1, a linha 3 e a linha 4. Ele volta a 1, a 3 e a 4. A partir do índice que o data frame cria. Tanto que você está vendo aqui, que é o 1, 3 e o 4. Ó, Terry, Lee, Rob, não sei o que lá, Gale, não sei o que. Ó, Terry, Lee, Rob, Gale. 1, 3 e 4. Beleza? Não precisa ser um intervalo contínuo. E eu também posso usar pelo lock. Quando eu for tratar na parte das colunas, então eu vou colocar, sei lá, do 4 ao 6. E eu posso colocar o nome de uma das colunas. Por exemplo, o first name. Não se esqueçam, tem que ser exatamente o mesmo nome. Se você colocar um nome diferente, ele vai dar erro. Apertando Ctrl Enter, veja que ele somente volta um único. Ele volta só o objeto. Quando eu estou tratando somente de uma única coluna, ele vai trazer só o objeto. E se eu quiser trazer mais de uma coluna? É do mesmo jeito que eu mostrei no vídeo anterior. Tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, vírgula e vou colocar o last name. Tem que ser com o mesmo nome, inclusive com as próprias letras maiúsculas e minúsculas, porque senão dá erro. Eu volto a repetir. Por quê? Eu não estou falando que você é burro, eu estou falando que eu já cometi esse erro. Tá? E às vezes, pelo amor de Deus, eu estou fazendo aqui o dado estava certo, cacete, por que está dando esse erro? Porque às vezes por falta de atenção isso acontece. Cara, isso acontece comigo direto, eu não estou falando que seja burrice. Às vezes é falta de atenção, acontece, normal. Por isso eu sempre deixo e eu volto a repetir. E outra coisa que eu volto a repetir, galera, vocês estão assistindo o vídeo, por favor, escrevam também.
programação também é memória motora. Beleza? Putz, Bruno, como você é chato. Dane-se, eu sou chato mesmo, quero que vocês aprendam. Agora, quando eu estou tratando sobre o iLock, é um pouquitito diferente, tá? Ah, aqui também eu posso fazer isso. Por exemplo, eu tenho aqui o first name, last name. Ah, aqui ó, peraí, foi mal, não coloco entre aspas. Eu posso desse jeito. E aí eu pego um intervalo, pego o first name até o last name. Veja que aqui ó, first name, middle name, last name. Ah, eu posso pegar do name style, por exemplo. E ó, name style, title, first name, last, middle name, last name. Eu posso pegar também intervalos deste jeito, usando o lock. Tá? Com o lock eu posso usar o nome das colunas em cima disso. Tá? Eu poderia também usar, quando a gente estiver tratando sobre o índice, com mudança de índice, a gente volta para o lock. Tá? Por enquanto a gente está usando o índice só numérico. Quando a gente está tratando sobre o iLock, aí sim, nós somente vamos usar intervalos numéricos, tanto na parte dos números quanto na parte das tanto na parte das linhas quanto na parte das colunas. Então aqui, ó, df.iLock, a mesma coisa. 2, por exemplo, eu pego a segunda linha. Se eu pegar do 2 até o 3, eu vou pegar, olha só, 2, 3. Por exemplo, se eu colocar 2, 4, veja que aqui na questão do intervalo ele já muda um pouquinho, porque aqui eu coloco o 2 e eu não incluo o 4. Pego o 2 e o 3. Se eu pegar aqui o 6, ele não vai incluir o 6. Ele vai pegar o 2, 3, 4 e 5. Ele não inclui o 6. Tá? Aqui ele inclui, aqui é inclusivo, aqui não. Aqui ele não inclui o número que você tá. Então é sempre anterior. Beleza? Então se eu quero pegar esse intervalo, só que se eu quiser pegar agora a coluna. Então se eu pegar, por exemplo, a coluna 3. Olha só qual que é. Ele está voltando o title. Tanto aqui, ó, name, title. Se eu quiser pegar do 3 ao 5, ele vai pegar a mesma coisa, ó, title e first name. Então, o title, que é a coluna 3, neste caso 4, né? 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, porque começa com 0, e ele vai pegar a coluna 4. A 5 ele não inclui, tá? Então sempre coloquem isso em mente. Ah, se eu quiser pegar intervalos não contínuos, a mesma coisa. 2 e 6, por exemplo. Aí eu vou pegar o 2 e o 6. Ah, mas aqui não estou tratando de intervalo, aqui eu estou tratando realmente sobre linhas. Então por isso que ele realmente volta o 2 e o 6. Mas na questão das colunas ele volta daquele mesmo jeito. Se eu colocar entre colchetes e eu colocar também 2,3, blá, 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 volta. Ah, mas e a questão quando a gente está tratando sobre vetores, por exemplo, de verdadeiros e falsos? Então aqui, então vou colocar, por exemplo, true, false, e eu voltar. Então por que está voltando o business ID? Porque eu tenho o true aqui. Se eu colocar um outro true aqui também, vai voltar esse e o person type. É interessante você saber disso quando a gente estiver tratando sobre filtros na hora da seleção. Por enquanto ainda não estamos tratando, mas é bom para vocês terem uma ideia sobre o que você pode selecionar ou não. Você pode selecionar em cima de true ou false. Isso também funciona na linha. Tá? Então, é isso pelo menos por enquanto. Lock e iLock. Então, tenham em mente que o lock e o iLock é muito importante, principalmente na hora que nós estivermos modificando dados, na hora que nós precisamos selecionar um determinado espaço de dados para nós precisarmos modificar eles. Porque dependendo de como for, o Pandas ele não vai deixar, porque você não pode mudar a ordem das linhas. Né? Existem jeitos de você fazer, e isso você vai usar o lock e o iLock. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Curte e compartilha. Curte e compartilha. Esses dois, principalmente. Ok? Beijos na bunda e até mais.